Bom dia, bom dia, bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um dia de live da 39ª semana consecutiva, isso mesmo, fazendo lives há 39 semanas, isso é uma vitória, isso é algo que não vem de mim, porque assim, vontade de desistir, né? Sempre tem, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim, meu Deus. Mas o Senhor tem me impulsionado a não desistir, não sei porquê, de verdade, não consegui entender ainda. Eu sei que é por questão de transbordo, de ajudar pessoas, mas, enfim, eu creio que o Senhor tem algo muito grande em relação a essas lives, tem alcançado pessoas, coisas vão acontecer ainda, eu creio nisso. Mas deixa eu convidar aqui algumas pessoas para estarem aqui antes de iniciar o devocional. Não tô conseguindo enviar, gente. Travou aqui. Peraí. Segurar assim. Ó, não tá indo. Voltei. São problemas técnicos. Travando, gente. Eu não sei se é o Instagram, se é o celular. Aí eu tô com o celular, tá tremendo um pouquinho, que eu tô com o celular aqui na mão, porque no suporte não tava permitindo ir. Mas tô enviando aqui, tá? Convidando aqui algumas mulheres para estarem conosco. A gente está finalizando o livro. Bom, convidei. Deixa eu colocar aqui no suporte. Pronto. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Hoje é dia 1º de abril. Olha, gente, que legal. Eu nem me lembrava. Então, abril, mais um mês que se inicia, mais uma oportunidade que nós temos de escrever a nossa história, de escrever uma nova página. A gente tem ali uma página em branco, com o título assim, ó, Abril, Minha Vida Extraordinária. Então aproveite esse mês que Deus está te dando, essa terra, e prepare essa terra para que uma nova colheita seja realizada nela. A gente sabe que para a gente colher algo da terra, a gente precisa plantar, a gente precisa cuidar, a gente precisa adubar, regar, o lugar precisa ter, né, pelo menos alguns raios de sol ao longo do dia. Então existem coisas essenciais para que a gente tenha resultados na questão do plantio. E a nossa vida é a mesma coisa. Então reflita nessa manhã o que está faltando aí nesse solo para que você possa ter uma nova plantação, colher novos frutos, né? Então analise a sua vida. Tire esse 1º dia de abril, que o mundo aí, a mídia, fala que é o Dia Internacional da Mentira, só que a gente sabe quem é o pai da mentira, então a gente não vai dar crédito a isso. Se você acredita nisso, se você entra nessas trends aí da mentira, você está dando crédito ao diabo, ao inimigo da nossa alma. E nós seguimos a um Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, deixa a mentira para o mundo. Nós seguimos a um Deus que zela pela verdade. Seja ensinável.
Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Provérbios 15:32. Começou a bocejar. Lidando com mulheres e pastoreando o rebanho que o Senhor me confiou, tenho me deparado com muitas pessoas de coração endurecido para o ensino, que precisam ser tratadas pelo Autor da vida. Uma das características de alguém que caminha com o Senhor é estar aberta à instrução, porque diariamente seremos corrigidas por Ele. Quem é orgulhosa e teimosa despreza um novo ensino. Não está preparada para as próximas estações, nem é capaz de confiar em Deus plenamente. Quantas vezes nós nos apoiamos em nosso próprio entendimento e buscamos nele uma segurança que só o Pai pode nos dar? Por isso, aceite o convite de Jesus. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Mateus 11:29. Você é uma pessoa inflexível? Está enrijecida pelo passado ou por aquilo em que insiste a acreditar? Talvez ter um coração parecido com o de Cristo seja hoje sua maior necessidade. É preciso estar disposta a largar tudo para se agarrar ao ensino que vem do alto e gera novidade de vida. Ele tem o poder de abrir horizontes, destravar visões, tirá-la da escuridão e levá-la a um lugar de claridade e conhecimento. Então, após terminar a leitura deste dia, pergunte ao Senhor: em quais áreas estou fechada para o ensino? Se você se vê com um coração duro, diga a Deus: eu quero e preciso aprender. Certamente, Ele a colocará em mesas e ambientes de aprendizado, mas para extrair o máximo, você terá que ser ensinável. Gente, ser ensinável é uma característica de pessoas que geralmente se desenvolveram, tá? Geralmente se desenvolveram. Então, se você deseja se desenvolver, deseja ter a sua melhor versão, deseja ter melhores resultados em todas as áreas da sua vida, seja ensinável. Esteja pronta para aprender. Esteja pronta para aprender. Por quê? Quando a gente decide aprender e se coloca em uma posição ensinável, gente, aquilo que a gente aprende é muito maior. Quando eu entendo que o aprendizado me coloca em lugares altos, não é só de riqueza que eu estou falando, é de sabedoria, de aprendizado, de paz, de melhores relacionamentos. Eu valorizo essa característica. Então, se você hoje é uma pessoa orgulhosa, eu já fui muito orgulhosa e egoísta. Eu não canso de dizer isso. Um dos maiores erros e pecados assim que eu tive, eu nunca fui de beber, antes mesmo de seguir a Jesus, eu nunca fui de beber, eu nunca fui de me prostituir, eu nunca me envolvi com homem casado, nada. Eu era jovem. Ouvia as minhas músicas, mas ouvia dentro de casa, eu nunca gostei de show, sempre tive um pouco de medo, de receio, de sair para lugares longe. Então, mas eu sempre fui muito orgulhosa, muito egoísta. Então, tudo que eu sonhava para minha vida era
Nossa, para eu mostrar para as pessoas que isso, que aquilo, e que não sei o quê, porque esse lugar, e porque, e por isso, e por aquilo. Então, o orgulho e o egoísmo sempre foram os espinhos na minha carne. E hoje em dia, né, assim como uma pessoa que é alcoólatra e ela aceita Jesus, ela se torna ex-alcoólatra, eu sou uma ex-egoísta e uma ex-orgulhosa. Porém, a pessoa que era alcoólatra, ela tem que evitar situações em ambiente, porque senão cria-se gatilhos que farão com que ela deseje voltar a beber. Ela era alcoólatra, não é mais, se converteu. Mas se ela andar próximo de pessoas ou em ambientes, estiver em ambientes em que as pessoas bebam, a probabilidade dela voltar é muito grande. Então, se eu falo para vocês que um dia eu fui egoísta e orgulhosa, que esses eram os meus pecados, são com eles que eu luto até hoje. E talvez por causa disso, hoje, eu busque ser uma pessoa que transborda na vida dos outros, porque é uma maneira de matar esses dois comportamentos. Eu não sei qual é hoje o comportamento que você poderia considerar o espinho na sua carne. Sabe aquele comportamento que você tem que lutar todos os dias? Eu não sei se você tem coragem de falar isso aqui, de escrever isso aí, falar, não, quem eu tenho que matar todos os dias é esse comportamento. O meu, Sandra, tá? A motivada aqui para motivar é o orgulho e o egoísmo. Esses dois comportamentos, eles são meus espinhos na carne. Estão ligados ao meu passado, porque em um passado, aí de 28 anos, se eu não me engano, são 28 anos no Evangelho, eu era uma das pessoas mais egoístas e orgulhosas da face da terra. E hoje eu luto contra isso, todos os dias. O orgulho e o egoísmo. O que você luta todos os dias? Contra quem? Quem é o seu espinho na carne? Então, o devocional de hoje, gente, nós lemos, né, o devocional Mulheres. Se encontra na loja Cairós, e foi a loja Cairós que enviou esse devocional pra gente. Ao lado da Casa e Vídeo, próximo à Rua Dom Vomor, em Nova Iguaçu, você encontra bíblias, devocionais, camisas, tá? Ele falou hoje sobre ter um coração ensinável. O meu é a ira. Ué, e tá tudo bem. E o que você o que você tem que fazer? Os ambientes que você frequentar, em que você estiver, você precisa, já que o seu é a ira, você precisa, como você vai combater esse espinho na sua carne? Sendo embaixadora da paz. Você tem que ser aquela que promove a paz. Ai, mas é muito difícil, é impossível, né? Porque muitas vezes a gente ironiza algumas situações e ali a gente gera uma situação, porque é uma situação de revolta, de ira. Treine ser uma embaixadora da paz. Paulo diz, se possível, tenha paz com todos. Agarre-se a essa palavra. Eu faço muito, ainda que a ira não seja um comportamento meu, né, um sentimento, uma emoção constante na minha vida, é claro que ela existe, porque todo mundo tem essa emoção, mas ela não me atinge tanto. Mas eu, em situações comuns, aqui na minha casa mesmo, né, a gente mora num lugar onde tem outras pessoas, parentes, e sempre quando eu tô pronta para me irar, eu lembro do apóstolo Paulo.
se possível, tenha paz com todos. Aí eu recuo e faço tudo ao contrário. Faço tudo ao contrário do que o meu desejo humano gostaria, tá? Mas o meu espinho na carne não é a ira. Talvez para você seja muito mais dificultoso. Para mim é o egoísmo. Então, toda vez que vem aquela coisa assim, não, é meu, sou eu. Não, não é você. Não é para você, não é seu. É de todos. É do fulano também, é da ciclana. E aí eu tenho que soltar aqui, entender que aquilo não é meu, é de todos. Baixar o nariz. É real. É real, tá? Então eu desafio. Quem mais quer falar aí? Qual é o seu espinho na carne? Isso aí foi só o devocional, tá, gente? Ó, 20 minutos de devocional. Estamos finalizando. Não sei se a gente vai acabar hoje, acho que não. Deve acabar amanhã. Ó, O Deus que Destrói Sonhos, um livro que tem mexido com a gente. Ainda que com essa capa bem teen, é um livro para todas as idades e independente se você está há um mês, um ano, 10 anos, 50 anos no Evangelho, todos precisam ter acesso a esse conteúdo, tá? Um livro que realmente tem nos colocado no lugar que nós devemos estar. Muitas vezes a gente acha que Deus tem que fazer a nossa vontade o tempo inteiro, né? Na verdade, nós é quem fazemos a vontade dele. Mas já quero dizer para você que a nossa próxima leitura, eu acredito que na quinta-feira a gente já esteja lendo esse livro. Comece pelo porquê. Gente, eu sempre quis ler esse livro. Eu consegui ele em PDF, mas eu fiquei relutando porque eu falei, poxa, eu queria o livro físico, né? Pedi de amigo oculto 2 vezes e tal. Aí quando eu saía para comprar ele, eu via outros livros que estavam na fila, né, do meu desejo também. Aí comprava porque ele tinha outros livros um pouco mais em conta e acabava que dava para comprar 2 e aí eu ia deixando ele para depois. Mas hoje, essa semana a gente já começa a leitura dele, é de Simon Sinek, um homem, né, especialista aí em negócios. O autor daquela frase, quem não entende de pessoas não entende de negócios, Simon Sinek é o autor desse livro, como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Ele é autor também de um que eu quero muito ler, que é esse aqui, ó, Encontre Seu Porquê. Ó, Encontre Seu Porquê. Inclusive, no livro que eu estou lendo, no devocional, comentou uma parte dele, porque ele te ajuda a achar o seu propósito. Tá bom? Mas vamos lá, O Deus que Destrói Sonhos. Qualquer um desses livros, tá, gente? Esse, outros que nós já lemos, Essencialismo, Sem Esforço, Poder da Ação, Poder da Autorresponsabilidade, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, Menos é Mais, #Um Dia Sem Reclamar, O Poder do Autocontrole, Especialista em Pessoas, O Poder da Oração Transformadora, O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu tenho todos escritos aqui. A Boa Sorte, As 5 Linguagens do Perdão. Qual mais? Acho que eu falei tudo. A Chave do Autocontrole, na verdade. Não é o poder, não. Campo de Batalha da Mente. Olha, eu lembrei de... Gente, A Única Coisa, só esqueci da Única Coisa e Campo de Batalha da Mente. Mas nós lemos todos esses livros em parceria com a Papel Colorida RJ. Gente, que parceria abençoada. Eu estou muito feliz, sou muito grata pela vida da Verônica Souto e da Papel Colorida RJ, porque eu sei que foi o Senhor que nos uniu e tem sido uma bênção aqui para minha vida e para a vida de quem acompanha aqui. Mas vamos lá, vamos finalizar. A Nick tem, Verônica, a Valquíria tem, então vamos lá. Santificado seja o teu nome. A gente pegou partes do Pai Nosso, aqui o autor, né?
o Rodrigo Bibo pegou parte do Pai Nosso e a gente está nessa parte aqui, ó. Santificado seja o teu nome. Como entender essa petição? Como santificar um nome que já é santo? Lutero respondeu o seguinte, gente. Vocês já viram o filme de Martinho Lutero? Já assistiram esse filme? Já assistiu a Nick? Já assistiu Valquíria? Acredito que a Valquíria... Acredito que sim, as duas, né? O Rodrigo aí gosta, né, de história da Bíblia. Para ser o mais claro possível, a resposta é quando tanto nossa doutrina quanto nossa vida estão fundamentadas em Deus e são cristãs. Pois visto que nessa oração chamamos a Deus de nosso Pai, é nosso dever sempre nos comportar como filhos piedosos que não o envergonham, mas que com a vida dão a ele honra e louvor. No entanto, o nome de Deus é profanado por nós ou com palavras ou com ações. Não? Então assista. Maravilhoso. Lutero, Martinho Lutero. Santificar o nome de Deus é viver como alguém santo. Isso, é claro, não significa ser sem defeito ou não pecar mais, mas sim abandonar os maus caminhos sempre que neles trilharmos. Significa que o nome de Deus não pode estar envolvido em falcatruas ou enganos. Esse pedido remete ao mesmo princípio do mandamento para não tomarmos o nome do Senhor em vão. Somos convocados a viver como aqueles que refletem o caráter dele. Afinal, o nome de Deus não é uma simples combinação D, E, U, S. O nome Deus, aliás, representa a pessoa que o usa, o seu caráter e a sua atividade. Portanto, o nome de Deus... Seja bem-vinda, Sheila. Portanto, o nome de Deus é o próprio Deus, como ele é em si mesmo e sem ter, esse tem revelado. Ao orarmos, santificado seja o teu nome, estamos pedindo a Deus que nos torne santos, que ele haja em nós com seu poder purificador e que sua igreja o glorifique na terra. Também estamos clamando para que o próprio Senhor santifique o seu nome independentemente de nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Do mesmo modo como Deus já é santo e mesmo assim orienta que santifiquemos o seu nome por meio do nosso testemunho. Olha só, santificado seja o teu nome. O que o autor está dizendo aqui? A gente não tem que pedir para quem é santo ser santificado, certo? Então, santificado seja o teu nome. Não, a gente não está pedindo para que Deus se santifique. Não, a gente está pedindo para que nós sejamos canal de bênçãos aqui na terra, para que Ele, nós não vamos em nome dEle, para que Ele nos santifique. É isso que o autor está dizendo aqui. E quando a gente diz assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele também é rei, mas devemos manifestar esse reino por meio da nossa vida e pedir que venha de forma completa e plena, como afirmou Stott. Orar que o seu reino venha é orar que ele cresça à medida que as pessoas se submetem a Jesus através do testemunho da igreja e que logo ele seja consumado com a volta de Jesus em glória
para assumir o seu poder e o seu reino. Quando pessoas começam a se submeter, bom dia a todas, ao reino de Deus e passam a viver como súditas dele, a vontade do Senhor é feita e só a vontade dele que importa. Por isso, o nosso testemunho é tão importante. Ele mostra que o novo já veio e que o futuro glorioso de Deus nos atingiu por meio do Evangelho de Jesus. A partir de Cristo, fomos encontrados pelo céu. Deus está entre nós. Uma nova realidade se tornou possível dentro desta realidade caída. Contudo, se somos conclamados a continuar rogando, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, é porque tem mais para acontecer, como podemos ver em Apocalipse. Deus virá de uma vez por todas para acabar com o mal e fazer um novo mundo. Enquanto ele não volta, continuamos aqui, realizando sua vontade. Nessa direção, Carson comentou: se o anseio profundo do meu coração é que a vontade de Deus seja feita, então, ao fazer essa oração, também estou prometendo que, com a ajuda e graça de Deus, vou fazer a vontade dele, até onde eu a conheço. E eu conheço a vontade dele lendo as Escrituras. Então, para quem entrou aí, ó, a gente está lendo esse livro aqui, O Deus que Destrói Sonhos, tá? Você encontra na Papel Colorido RJ com desconto. As primeiras 3 petições do Pai Nosso focam na glória de Deus, em seu reino e sua vontade. Como disse no início deste capítulo, usar essa estrutura na nossa oração nos faz entender as prioridades do Senhor e qual deve ser a nossa. Contudo, as necessidades não são deixadas de lado como se ele não se importasse conosco. Stott complementa: tendo expressado nossa ardente preocupação com a sua glória, expressamos agora nossa humilde dependência da sua graça. Quando compreendemos verdadeiramente que o Deus a quem oramos é o Pai Celeste e o grande Rei, colocamos nossas necessidades pessoais em lugar secundário e subsidiário, sem, contudo, eliminá-las. Outra parte aqui do Pai Nosso, ó. Dá-nos hoje o pão para este dia. Dá-nos o pão de cada dia, né? No tempo de Jesus, a maioria dos trabalhadores recebia por dia de trabalho e ganhava tão pouco que o dinheiro só dava para as necessidades básicas e diárias. Outro agravante era a possibilidade da perda da colheita, o que numa economia agrária é um verdadeiro desastre. Sendo assim, quando um discípulo do primeiro século fazia essa oração, estava clamando pelo básico da sua sobrevivência. Provavelmente, a condição da maioria dos meus leitores não é a descrita acima. Entretanto, o princípio da petição permanece. O pão representa o essencial para a vida, aquilo de que realmente precisamos. Ao orarmos e meditarmos nessa petição, quem sabe nos daremos conta dos excessos da nossa cultura ocidental e da nossa própria vida. Quem sabe até venhamos a nos sentir tolos pedindo pelo pão de cada dia, com a despensa cheia e o pão coberto de Nutella no café da manhã. Gente, Nutella não desce. Parece um negócio cheio de areinha. Obviamente, Deus não é contra a prosperidade financeira, mas a Bíblia sempre exortou sobre os perigos da riqueza e muitas vezes as nossas orações revelam um coração desejoso por riquezas e confortos desse mundo.
precisamos entender que o Senhor não é obrigado a atender ao nosso pedido por creme de avelã. Por outro lado, Ele jamais deixará faltar o pão de cada dia. Lutero tem um conceito interessante sobre essa petição. Pois quando mencionamos pão diário e o pedes, oras por tudo que é necessário para que possas ter e usufruir do pão diário. E por outro lado, te voltas contra tudo que impede de tê-lo e desfrutá-lo. Portanto, precisamos deixar teus pensamentos vaguear e te voltar para muitas coisas que não só para o forno ou o saco de farinha. Bom dia, Antônia. Antes, precisa pensar no campo e na terra que produzem e trazem a nós o pão diário. É todo tipo de alimento. Pois se Deus não o faz crescer, o abençoa e protege de perdas, não poderíamos tirar o pão do forno nem colocá-lo sobre a mesa. Ao explicar esse trecho da oração, o reformador incluiu todos os processos. Por que reformador, gente? Por quê? Por que Lutero, Martinho Lutero, é chamado de reformador? Porque ele foi o responsável ali pela reforma protestante. Depois, se vocês puderem, assistam aí o filme Martinho Lutero, que conta essa história da igreja, né, como ele era católico, como foi revelado a ele, né, algumas partes da Bíblia. Ele teve acesso à Bíblia no seminário, e quando ele começou a ler, as escamas caíram dos olhos e ele percebeu muitas heresias que eram pregadas na Igreja Católica naquela época, e ele foi o responsável por traduzir a Bíblia para o alemão. E ele não guardou. Sabe o que é mais interessante? Bom dia. Então, fica a dica aí, ô Valquíria. E ele não guardou, gente, aquela descoberta só para ele. Ele não foi egoísta. Ele acessou um outro nível. Ele recebeu ali revelações de Deus. Ele traduziu a palavra e ele colocava nas portas ali das igrejas. Para quê? Para que o povo tivesse acesso e também fosse liberto da escravidão ali que eles estavam, da mentalidade. Então, assim, esse filme é muito lindo, assim, é muito lindo a história da igreja, quando você observa, quantas coisas aqueles homens fizeram, a gente olha para a nossa vida e fala, gente, eu não faço nada pelo Evangelho. O que eu tenho feito pelo Evangelho? Qual é a diferença que eu tenho levado no mundo? Qualquer coisa me atinge, qualquer fofoca me deixa para baixo, qualquer problema me deixa mal e eu quero parar. Porque vem essas vontades no nosso coração. Dos nossos problemas pessoais, dos nossos problemas com irmãos em Cristo. Gente, o reino é muito maior. Enquanto existem brigas, mimimi, nanhanhá, as almas estão morrendo e indo para o inferno, porque eu e você estamos sendo freadas por essas estratégias diabólicas do inimigo. Então aprenda assim, né? Como eu quero aprender todos os dias a olhar além do que os meus olhos conseguem ver. Além daquele problema que surgiu, além daquela dificuldade que surgiu, além daquela pessoa que abriu a boca para me ofender, para falar de mim, que virou as costas para mim. O reino é muito maior que isso. Tem pessoas morrendo agora, nesse segundo, nesse minuto, nesse instante, nessas horas. Milhões e milhões de pessoas vão morrer e não acessaram a Cristo. A verdade, não encontraram o caminho, a verdade e a vida. Estão morrendo e estão indo direto, a jato, para o inferno. Porque eu e você perdemos o nosso tempo, que é vida, que não é dinheiro, que dinheiro nenhum compra,
de falar a palavra, de pregar a palavra, de cantar a palavra. Então, sabe, é isso. Show. Destaco ainda 2 pontos interessantes desse pedido. Primeiro, ele evoca dependência. Devemos pedir pelo pão diário, pois Deus é aquele que supre as nossas carências. Segundo, ele pede constância, visto que precisamos do básico todos os dias. Dependência e constância são 2 marcas da vida de oração de um discípulo. Aqui preciso citar Provérbios 38 e 9. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dai-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, olha que interessante, né? Provérbios aqui, o livro da sabedoria. Ele diz que não quer nem o muito e nem o pouco, porque tanto no muito quanto no pouco, a probabilidade de pecar são grandes. Mas que Deus pudesse dar a ele o suficiente para que ele tivesse para aquele dia, o pão diário. E perdoa outra parte do Pai Nosso. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É incrível como a oração do Pai Nosso nos empurra para a fraternidade. Pedimos pelo pão da comunidade, pão nosso, e devemos perdoar as dívidas ou ofensas daqueles que vivem ao nosso redor. É isso aí, Antônia. A Antônia, gente, se eu estiver errada, você me corrija, Antônia. A Antônia estava num evento que eu fui palestrar das mulheres queimadenses. Não é isso, Antônia? E desde então ela está me seguindo e curtindo ali, sempre presente. Conte comigo, tá, Antônia? Depois, Antônia, lá no link da minha bio, eu não sei se você pegou lá no dia, tem o meu WhatsApp, para depois eu falar com você no WhatsApp, tá? Que é melhor do que pelo Instagram. Quando acabar a live, você vai lá na minha bio, lá em cima onde aparece a minha foto, acho que tem um linkzinho lá, que tem o meu número do WhatsApp. Se não tiver, você me chama aí que eu te envio, tá? Seu Pai Celestial os perdoará e perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. A parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, 23, 35, lança luz sobre como devemos entender essa parte da oração. Em linhas gerais, quer dizer que alguém que foi ou está sendo perdoado por Deus demonstra um comportamento semelhante ao do Pai, e o Pai sempre perdoa os que pedem perdão. Eu vou parar aqui, gente, porque eu preciso ir lá pro meu pai mesmo. Apesar que eu acho que dá para terminar aqui. Dá, vou terminar aqui, peraí. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim como dependemos de Deus para o básico do nosso sustento físico, também dele dependemos para o sustento espiritual. A nossa inclinação natural são as obras da carne, Gálatas 5. E somente com o auxílio divino conseguimos resistir às tentações. Jesus nos exortou a vigiar e a orar para não ceder às dificuldades. Mateus 26, 41. Pois sabe da nossa fraqueza moral e da existência do mal no mundo. Com esse pedido estamos dizendo: Pai, não nos deixe numa situação em que possamos pecar contra o Senhor e contra os nossos irmãos. Não nos coloque em uma posição na qual podemos ceder pela pressão. E Deus, que o mal diário
não nos afaste da sua vontade, e que o seu reino se estabeleça plenamente a fim de que o mal deixe de existir. Quanto mais cedo entendemos que o cristianismo é um campo de batalha e não um parque de diversões, é isso que eu falo. Às vezes as pessoas vão para a igreja com a cabeça assim, eu vou para a igreja, eu vou arrumar uma amiga, um amigo. Gente, igreja não é lugar de amigo. Sandra, mas como assim? Pode acontecer, mas a sua cabeça não tem que ser essa. Você tem que ir para adorar a Deus em primeiro lugar. É um lugar onde os santos se reúnem para a adoração a Deus. E depois você vai o quê? Pegar armamento, se encher, estar viva, estar forte para poder guerrear. É guerra. É campo de batalha. Vida espiritual é campo de batalha, não é parque de diversões. Nós vimos aqui nesse livro que o nosso Deus não é um gênio da lâmpada, em que você esfrega a lâmpada ali e Deus sai e atende o seu pedido. Não é. Leve a sério. Pare de brincar. Quanto mais cedo entendemos que o cristianismo é um campo de batalha e não um parque de diversões, mais consciência da importância desse pedido teremos. Lutero, de novo, Lutero, por isso que ele é um dos heróis da fé, né? O diabo pode, neste exato momento, atirar uma flecha ao meu coração, o ponto de que eu só consiga resistir com muito esforço, pois ele é um inimigo que nunca desiste nem se cansa. Assim que quando uma tentação acaba, sempre surgem outras, diferentes e novas. Amado Pai, Tu me ordenaste orar, não permitas que eu te abandone por causa das tentações. E por fim, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Milena, minha filha, aprendeu muito cedo a orar o Pai Nosso. Com o passar dos anos, o desafio é ensiná-la sobre a profundidade de cada uma das petições que formam essa oração. É fazê-la compreender o estilo de vida que esta oração comunica. Se eu falhar em ensiná-la, ela estará dia após dia jogando suas palavras ao vento e usando vãs repetições. Então, assim, quer aprender aqui, ó, o que significa cada parte, cada frase do Pai Nosso? Adquira esse livro, ó, O Deus que Destrói Sonhos, com a Papel Colorido RJ, @Papel Colorido RJ é a papelaria que me patrocina. Você consegue comprar esse livro, o próximo livro que nós vamos ler quinta-feira, Comece pelo Porquê, e todos os outros livros que eu li e outros que de repente eu nem vou conseguir ler, mas que a Papel Colorido tem, você consegue com desconto. Então, quando acabar a live, você vai lá e começa a seguir @Papel Colorido RJ, tudo junto, e procura lá pelo livro que você quer. Amanhã nós vamos encerrar o livro. Tem aqui as considerações finais. Ó, considerações finais. O Deus Selvagem. Leão, tá? E aí a gente vai encerrar amanhã, com certeza, porque a outra parte aqui é a parte de referências bíblicas, a gente não vai ler. E amanhã a gente encerra. E na quinta-feira a gente começa a ler Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê, tá? Vamos tirar o nosso print? Você que está aqui na live, tira o print, me marca, Motivada para Motivar, e a Papel Colorido RJ. E convida a gente para estar aqui amanhã, que a gente vai finalizar esse livro amanhã. E na quinta-feira a gente vai iniciar outro. Vai? Tira o print aí. Peraí, gente. Foi? Gente, às vezes eu saio com o olho fechado, né? Que eu olho para baixo.
Eu li uma dele ontem. Se o diabo não está tentando te parar, então você está indo na mesma direção que ele. Sim, é forte. E aquela, né? Como é que é? Que os pássaros podem sobrevoar a sua cabeça, mas você só não pode permitir que eles façam ninhos sobre ela. Tá bom, gente? Eu vou lá. Já deu a minha hora. Beijos. Amanhã a gente se vê. A gente se encontra aqui. Amanhã a live é às 9. Quarta, quinta e sexta. A live é às 9. Quarta, quinta e sexta. A live é às 9. Hoje é às 8. Foi às 8 porque eu tenho compromisso lá com meu pai. Ontem foi às 11 porque eu tenho compromisso também. Aí não dá pra ser, tá? Beijos. Até amanhã. Antônia, me chama lá.